Bom dia, boa tarde, boa noite, boa e bela madrugada para todos vocês de todo o meu querido Brasil. Seja bem-vindo, meu irmão e minha irmã. Onde você estiver, vai o abraço desse que vos fala, do seu irmão Nilson Queiroz. Eu estou aqui no sul, São Paulo é um lugar frio, e eu estou aqui gravando, muito feliz, contente por estar falando a um grupo de irmão e irmã que está sempre me ouvindo e mandando seus comentários para mim. Muito obrigado, meu irmão e minha irmã. Se você quiser mandar o seu comentário, pode mandar, porque eu estou sempre olhando a cidade de onde você é. Eu posso mandar um abraço para a sua cidade e tal. Mas o título da mensagem é essa: Fui alcançado por Deus. Ah, não só eu fui alcançada por Deus. Você, que é da graça, foi alcançada por Deus. Porque nós era escravo da religião. A religião nos escravizava. Nós não tinha visão. Nós estava com um véu sobre o nosso rosto. Nós acreditava em tudo que se falava, porque este livro nós olhava, aliás, da forma que nós, por falta de conhecimento, eles manipulam. Até o dia de hoje, continuam manipulando este livro. Eles vão em lugares aonde é importante para eles. Eles vão no lugar que encaixa na sua mensagem, na sua pregação. E a gente, por falta de conhecimento, por exemplo, irmão, você não pode deixar de vir na casa de Deus. Você não pode ficar em casa. Você perdeu a benção. Ah, o culto ontem foi maravilhoso. Você tem que aceitar Jesus. Você tem que ser batizado. Você tem que ser dizimista. Você tem que participar das mesas de oração, das correntes de oração, do círculo de oração corrente, essa palavra corrente. Isso eu ouvia no centro espírita. Eu me lembro que um dia, uma sexta-feira, isso foi por volta, eu era pequena ainda, uma irmã minha, hoje eu não vou no centro. A minha mãe disse, você não vai no centro por quê? Porque eu não vou. Eu não quero ir a você está na corrente. Você não pode quebrar a corrente. Depois que eu vinha, agora em 77, que eu entrei numa igreja missionária, aí, uma igreja pentecostal, aí o movimento aí, eu encontrei essa palavra corrente. Falei, pá, lá tinha água florida, lá que a gente ia no centro e levava. No lugar que eu fui também, nessa igreja eu também água florida. Lá rezava, abençoava peça de roupa, abençoava fotografia, abençoava carteira profissional, abençoava documento. Não, mesma coisa. Então eu pergunto que diferença tem. Igreja católica, espiritismo e essa protestante, essa igreja que chama de evangelho, qual a diferença? Farinha do mesmo saco, tudo igual. Não adianta criticar. Não critica porque é uma coisa só. Porque este povo protestante, que a palavra correta é protestante, nada de evangelho. Igreja evangélica. Não, evangelho é uma palavra maravilhosa, uma palavra bonita. Boas notícias, palavras de edificação. Foi isso que Jesus veio trazer e passou para o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo diz, não me envergonhe, porque este é o poder. O evangelho é poder. Agora, se criticava tanto os padres, porque os padres faziam seminário, teologia. E eles criticavam. Não, Pedro era pescador, foi chamado.
Então, naquele tempo, os homens não tinham profissão e Deus os chamava. Você, para ser um pregador, você não precisa de estudo. Você precisa do Espírito de Deus na sua vida. Ah, tudo bem. Não, condenava os padres porque fazia seminário. Eu pergunto hoje. Hoje, para você ser consagrado a um ministro, você tem que ser teologia. Se você não ter teologia, nós não te consagramos. É o que a gente vê por aí. E isso começou aonde? De 80 para cá. De 80 para cá, mais ou menos, até 80, 81, 82, a coisa pegou. Bom, existem muitos. Eu poderia citar aqui vários nomes de denominação que não aceita essa tal de teologia. Não pode participar de teologia, fazer nenhum curso de teologia. Você tem que aprender o que nós ensinamos aqui na nossa igreja, que chamam de igreja. O que nós ensinamos é o que você tem que seguir a regra. Você não pode fugir aqui. Nós temos um estatuto, e é esse estatuto que você tem que seguir. Mas era tão criticada. Criticaram tanto. Depois criticaram tanto também, me lembrando disso, a exposição que fazia, eles pegavam um Jesus na Sexta-feira Santa, a Igreja Católica, pegava um Jesus crucificado numa cruz, ensanguentado, com a coroa de espinho na cabeça, e saia aqueles homens carregando e aquela multidão atrás com vela. E os crentes criticavam, zombavam, e tirava sarro, carregando um Cristo morto. Esse povo é um povo idolatra, E hoje? E hoje? O que foi feito agora quinta-feira, lá em São Paulo? Onde disseram que tinha 2 milhões de pessoas lá fazendo uma tal de marcha, que eu não acredito, 2 milhões. Como 2 milhões de pessoas? Até esses tempos atrás era 1 milhão. De 1 milhão já pularam para 2? Tá igual um certo pregador aí, que veio em Piracicaba uns tempos desse aí de São Paulo, aí um missionário aí, numa terça-feira, 2 horas da tarde, na Praça José Bonifácio, em Piracicaba, e eu fui lá para ver. Diz que aonde esse homem ia, diz que milhares de pessoas eram curadas. E eu fui lá para ver. E cheguei lá, fiquei olhando. E ele disse assim, olha, ouvintes, irmãos de todo o Brasil. Ele falava, naquele momento, com uma cadeia de rádio. Ele estava falando que estava sendo transmitido para várias emissoras. Irmãos e ouvintes de todo o Brasil. Aqui no centro da cidade de Piracicaba, uma cidade hoje que aproximadamente 400 mil habitantes tem em Piracicaba, se encontra 80 mil pessoas concentradas aqui. Foi motivo para os jornais, para a imprensa da cidade, chegar e desmascarar a mentira desse sujeito daí de São Paulo, um curador de cura divina que existia em São Paulo. Eu, mais ou menos, não tenho muita base, mas eu sei que 1.000 pessoas é muita gente. Já estive em algum lugar que tinha lá 1.000 pessoas. É muita gente. Só para vocês verem o estádio do Morumbi, repleto. E parece que é 60 mil pessoas. São 3 compartimentos. 60 mil pessoas, o estádio repleto. Ele disse que tinha 80 mil pessoas lá. Eu baseei mais ou menos, eu estava bem próximo, 1.000 e poucas pessoas, 1.500, não chegava a 2.000 pessoas que tinha lá. E ele falou que tinha 80 mil pessoas. Então é o que acontece nessa tal de marcha. Talvez lá tinha 100, 150, 200 mil pessoas, foi que tinha 2 milhões de pessoas. Agora, o que eu quero dizer com isso? O que eles foram fazer lá? Criticaram tanto a igreja católica porque carregava um Cristo morto numa cruz, dizendo que era idolatria. O que eles estão fazendo lá nessa tal de marcha? É idolatria. Porque esse Jesus, marcha para Jesus, não existe. Esse Jesus não existe. Esse Jesus saiu de cena.
Esse Jesus de Nazaré, ele ressuscitou e voltou. Seu ministério acabou. Você quer saber onde está? Olha para 2 Coríntios, capítulo 5, será que você nunca leu? Em versículo 16. Daqui em diante, diz o apóstolo Paulo, a ninguém mais devemos dar ouvido, nem mesmo Jesus, que viveu nos dias da sua carne, nem ele, nós não devemos mais nada com ele, porque ele não existe. Seu ministério foi 3 anos, ele começou aos 30 anos, aos 3 anos e 2 meses, 3 anos e 3 meses, mais ou menos, ele morreu, ressuscitou e voltou. Hoje ele é Cristo ressuscitado. Esse sim, marcha para Jesus. Mas que Jesus? Aquele que andava com os apóstolos? Aquele que morreu numa cruz? Aquele não existe. Seu ministério acabou. Ele encerrou, diz tudo está consumado. Ele coisou na cruz. Ele levou Colossenses 2:14, ele clavou na cruz todas as ordenanças e mandamentos, acabou, voltou para o céu, encerrou. Não tem mais nada, nós não temos mais que preocupar com esse Jesus de Nazaré. Daqui para frente é Cristo ressuscitado que apareceu a Saulo no caminho de Damasco. Então eles criticam tanto e faz as mesmas coisas. Criticou tanto a Igreja Católica por indulgência, que eles tiravam tanto dinheiro, ouro, prata, dinheiro, para tirar as almas que estavam no purgatório. Entra Martim Lutero, se levantou contra. Por isso que chama a Igreja protestante por causa disso. Ele protestou contra a indulgência que tinha a Igreja Católica. E de repente, o que eles fazem hoje? Hoje eles tomam até sua família. Vai tomando tudo que você tem. Vai tomando, vai catando tudo que você tem, vai tirando tudo que você tem. Por aí. Critica, critica. Então, por isso Jesus diz assim, lá no capítulo 7 de Mateus, não vos julguei, para que não seja julgado, porque da mesma medida que vós medirão também a vós. Então, você critica tanto, amanhã você está fazendo a mesma coisa que aquela outra pessoa está fazendo. Mas voltando, fui achado por Deus. Você que é da graça foi achado por Deus. Porque a gente não consegue sair do meio deste povo senão Deus na nossa vida. Porque só Ele é capaz de nos livrar da mão desses lobos. Porque nós, entra lá dentro, na nossa mente é feita uma lavagem cerebral, e é colocada aquela imundícia lá dentro da nossa mente. Você defende que eu defendia pastor de unha e dente. Eu defendia a religião crente. Se eu tivesse passando, escutasse alguém falando mal de crente, falando mal de pastor, qualquer coisa eu me levantava contra. Levantava, discutia para defender, eu nem sabia o motivo por que estava aquela discussão, mas eu entrava no meio da discussão e defendia crente, porque eu achava que era o povo mais puro, mais santo que existia, que pastor era um homem justo, um homem santo, um homem que tinha Deus na vida dele 24 horas por dia. Eu queria as mãos dele na minha cabeça, eu queria a oração deles, eu queria conselho deles, eu me achegava a eles, obedecia tudo que eles mandavam, porque eu achava que ele era um verdadeiro homem de Deus. E eles diziam que eles eram escolhidos de Deus, que Deus tinha separado eles e tal. E a gente acreditava. Até que Deus escolheu. Deus falou, vou tirar você deste lugar. Como aquela música, eu vou tirar você deste lugar. Então, eu vou tirar você deste lugar. Ele viu o quanto a gente estava lhe dando dinheiro, a gente se sacrificando, indo pro meio dos matos, do tal, debaixo de árvore, orar, e jejuando, e fazendo, e obedecendo, e estudando, e fazendo, e nada resolvia. A gente sofria. Então, o título é esse, fui achado por Deus. Você que é da graça, foi achado por Deus. Porque não pensa você que quando eu ouvi a graça, eu abracei, não. Por isso que hoje eu não acho ruim quando alguma pessoa, talvez, aí manda, faz algum comentário.
aí, e da vez criticando, muitas vezes nos chamando aí de falso, pregadores, hereges, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, porque quando eu vi também eu não a aceitei. Eu até, quando falou da ceia, eu não era muito a favor desse negócio de ceia de pão com suco, eu não era muito a favor. Tinha dia que passava, eu pegava por pegar, eu achava aquilo ali uma tolice, aquela bobeira, aqueles copinhos, aqueles negocinhos e tal. Eu me lembro que uma vez lá na igreja, num lugar chamado igreja, acabou de beber, você beber, põe no chão, pisa em cima, quebra. Aí eu falei para ele assim, escuta, o fulano, o pastorzão, por que você fez isso? Eu senti de Deus de fazer isso. Ah, tá bom, sentiu de Deus. Acabou de beber, primeiro eles pegam, ora, consagram aquele lugar, depois mandaram beber, agora não devolve não. Todo mundo põe no chão e pisa em cima. Depois a faxineira teve que ir lá e limpar aquilo ali, a limpadeira. Bom, então eu concordei. Quando falou de batismo, de dízimo, concordei, não, tudo bem. Mas quando falou de batismo, eu era especialista em batismo. Eu dava aula de batismo, bicho, não tinha quem escapava das minhas mãos. Eu tinha, o cara, podia ser ele quem fosse, eu chegava nele aqui, dentro daqui dessa coisa aqui, falava, não, se o próprio Jesus foi exemplo para nós. Você quer mais do que Jesus? Que pecado Jesus tinha? E ele passou pelo Jordão para nos dar exemplo. O apóstolo Paulo batizou também. E o apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Cristo batizou, Paulo batizou, por que nós não vamos batizar? Eu tinha um argumento dentro desse livro para falar sobre o batismo. E de repente, encontro o nosso irmão Geraldo falando contra o batismo. E eu me levantei contra, não aceitei. Não aceitei, foi. Aceitei. Quando eu concordei, porque eu conheço bem esse livro, eu fui lá, ele mostrou que o verdadeiro que existe um batismo só. Nos dias 2, 3 batismos, existe um batismo só. Então, quando eu encontrei que existe um só batismo lá no capítulo 4 de Efésios, né, acho que versículo 5, e um só Senhor, uma só fé e um só batismo, que o batismo verdadeiro é o batismo do Espírito Santo, que está lá no capítulo 6 de Romanos, em versículo 3 a 6, que o velho homem morreu foi aonde? Na cruz. O velho homem foi crucificado com Cristo. Então eu falava assim que quando a pessoa era descida na água, a pessoa estava sendo sepultada. Quando saía da água, estava ressuscitando junto com Cristo. Sei lá, fazia uma lavagem na cabeça da pessoa, a pessoa acabava aceitando. De repente eu encontro uma pessoa contra o batismo, eu não aceitei. Mas de repente foi indo, eu fui concordando. Quando ele falou que Jesus tinha voltado, eu falei, agora você foi longe demais. Jesus ainda vai vir. Nós estamos esperando, guardando, agora como diz Jesus, já voltou. E aí começou a mostrar. Mostrava ali, mostrava aqui, foi, graças a Deus. Hoje eu posso levantar minhas mãos. Tá aqui a minha esposa, nós somos completamente libertos, não tem dúvida de nada. Então nós fomos achados por Deus. Deus nos achou. Porque há muita gente que eu falei desta graça, pessoas compartilhou, leu comigo, ficou maravilhado, mas voltou para o sistema de novo. Cadê? A gente voltou para lá, por quê? Porque, bom, tá bom. Por quê? Então, quando nós é achado por Deus, Deus tira nós dessa mentira, deste engano. Quando Jesus diz conhecerei a verdade vai libertar, tem que conhecer primeiro. Como é que você pode ser liberto se você não conhece? Então essas pessoas não conhecem. Eles ouvem, mas a palavra entra e sai por aqui. Eles não guardam nada. Mas bem-aventurado aquele que ouve e guarda essas palavras e obedece essas palavras. Meu irmão e minha irmã, fique com esta palavra. Que o Espírito Santo continua derramando cada dia mais sobre a nossa vida. Graça e paz para todos. Bye, bye.